Olá, amigos investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Estive sumido por aqui, né? Pois é. Como vocês podem ver, minha voz ainda não está perfeita. Estava com influenza B. Ainda estou, na verdade. E isso me derrubou legal, cara. Faziam quase 5 anos que eu não ficava doente, mas dessa vez o negócio me derrubou forte, tive febre por alguns dias, fiquei sem voz, aquela coisa toda. Mas estou bem melhor, graças a Deus. Muita gente mandou mensagem perguntando. Continuei ativo lá no grupo fechado, só sexta-feira mesmo que eu não consegui atuar porque estava braba a situação, mas já voltamos à sala ao vivo e tá tudo certo. Então cá estou de volta nos vídeos de fechamento. Espero que todo mundo esteja muito bem por aí. E vamos lá, vamos ver o que, que os gráficos têm a nos falar aí dessa última semana de negócios, beleza? Pessoal, a CWI abriu a semana em alta, semana passada deixou um 9,2 de compra, acionou, está testando novamente uma região de resistência. No gráfico diário, deu uma porradinha na terça e quarta, hoje abre em gap. Chama atenção é o volume, né, cara? O volume ontem foi muito alto e hoje até que foi ok, mas ainda abaixo de ontem, né? Para cima tem que romper esse topo histórico aqui para poder andar. Emergente, renova o topo ali, deixou para trás aquele ombro cabeça a ombro, não acionou e foi embora, né? Foi embora, renova topo, indo no movimento da Coreia, né? No gráfico semanal acionou um 9,2 de compra e foi embora. Emergente menos China, também acionou o 9,2 e foi embora. Gráfico diário idem, para cima tem que vencer 107,60. América Latina segue pesado, né? Semana passada deu uma baita devolvida. O problema aqui é que nós estamos em tendência de baixa, né? Vai sair um ombro, cabeça, ombro invertido aqui? Pode ser. Mas tá bem feio a situação aqui do índice, né? Assim como o EWZ, né? Que não conseguiu nem vencer a LTB no gráfico diário. Tá ali rondando a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. O OBV já fez Advanced Breakdown, assim como o Ibovespa, né? O VZO está bem vendido, então a situação está feia aí para o EWZ. Já o SPY ontem deu uma paulada, né, por conta do Fed, que apesar de manter os juros inalterados, deu toda a cara aí de que vai subir juros ainda esse ano. E aí o mercado deu uma estressada ali, principalmente depois da primeira coletiva do Kevin Warsh, novo presidente do Fed. Mas logo no overnight o mercado deu uma baita recuperada com a assinatura ali do memorando, né, de acordo ali com o pessoal do Irã. E aí o mercado gostou, o petróleo cedeu legal e veio uma correção mais forte, né? Então, para cima, o que, que nós temos aqui? Tem que vencer essa LTB no gráfico diário e para baixo tem média de 50 como suporte, né? O OBV não dá dica aqui para onde vai, só esse volume está bem agressivo. O SP Futuro, mesma pegada, tá? Para cima tem que vencer a LTB, para baixo tem média de 50. Nasdaq, mesma pegada, a diferença é que aqui nem chegou a perder a média de 9, né? Já tem aqui um 9,3 de compra e o volume hoje foi mais alto, tá? Só que, inclusive, se romper esse topo aqui, isso aqui vai ser uma couple handle, tá? O Dow Jones tá numa super deriva no gráfico diário, bem técnica, inclusive, buscou a parte alta, para baixo mira parte baixa e médias. 2000 também acionou 9,3 de compra, está bem pertinho de topo histórico, não tem nenhuma divergência aqui, o OBV segue muito forte. SPX à vista, mesma pegada do futuro ali, né? Para cima tem que vencer esse SLTB, para baixo tem média, principalmente média de 50 como suporte. O T10 batendo média de 50, achei que hoje ia perder essa média de 50, mas não foi o caso. Por que, que eu falo que eu achei que ia perder? Se o fizer, a gente tem um pivô de baixa aqui, alinhado em média de 9,20, abrindo um belo espaço para baixo. Obrigado. Então, abre um bom caminho. Licença. Então, abre um bom espaço aqui para baixo, o que é alívio de risco geral, né? DX
cumpriu o objetivo daquele pivô alinhado na média de 20 e 50, fez ainda um outro pullback aqui durante essa semana na segunda-feira, né? E aí, meu, o resto foi história, né? Já veio pro objetivo, tá para cima dos 100 e para cima mira lá no 101,16, 101,500, tá? O VIX deu uma cedida forte, segue dentro daquele canal, voltando para a região dos 16, e aí vocês já sabem, né? VIX abaixo de 16 é um bom lugar para você comprar proteção. DBC. DBC fez aquele pivô alinhado nas médias, bateu o alvo 1, está numa região de demanda anterior, para baixo mira 26,70. Minério. Também fez aquele pivô, cumpriu o alvo 1, alvo 2, cravado. Se perder essa LTA, abre caminho para 94,80, mas não parece que vai ser o caso. Está numa região bem importante aqui, principalmente em termos de gráfico semanal. Estamos aí há 6 semanas em queda. É uma região de suporte importante. Vamos ver como vai vir o minério essa noite. É um local bem, bem importante, tá? O petróleo deu essa paulada para baixo, né? Quem acompanha os vídeos de fechamento lembra do Joe de Napoli quando deu lá em 20 de maio. E o resto é história, né? Vocês lembram o meu comentário? Olha, eu só vejo o petróleo vindo buscar 78,80 se acabar a guerra para valer. Pois é. Magicamente o alvo é batido com o memorando sendo assinado. Memorando, diga-se de passagem, que colocou o Irã muito bem nessa história, né? Muito bem. Porque o Hormuz já estava aberto antes da guerra. Cara, é bizarro, eu não vou me estender nisso daqui, mas quem me acompanha no X, se inclusive se você não acompanha, acompanha lá, arroba no alvo Luciano. Só o Irã saiu ganhando nessa história, cara. Só o Irã. Né? Então, curioso. Bom, graficamente falando, o petróleo está na média de 200 do gráfico semanal, está na retração de 61 de FIBO do gráfico semanal, está no alvo do Joy do gráfico diário, está na média móvel de 200 períodos do gráfico diário. É um local de extremo suporte. Eu acredito muito que o mercado vai encontrar piso por aqui. O que vai vir para justificar esse piso, eu não sei, mas o gráfico nos ajuda, não é verdade? Ouro. Ouro tem um pivô de baixa ativo no gráfico semanal, para baixo mira 3,660. Já no gráfico diário, bateu na média de 20, tomou porrada, para baixo mira fundo anterior. A prata bateu na média de 20, tomou porrada, para baixo mira fundo anterior e tá bem feio esse movimento da prata, tá? Tá bem feio. Média de 50 serve como suporte aqui no gráfico semanal. Vou aproveitar para falar de tudo, tá, pessoal? Porque eu não atualizei vocês no fechamento semanal, então vamos atualizar. EFA. Isso aqui é uma couple renda no gráfico semanal. Tá faltando confirmar esse negócio. Temos um fundo, temos um topo. Se confirmar para cima de 106,19, tem espaço e muito para andar. Londres está de lado há semanas e continua de lado. Alemanha está fazendo uma volta em V, está mirando o topo anterior. O gráfico semanal aqui também pode montar uma couple renda de alça dupla, né? A França também está bem, está mirando o topo histórico. Está bem mesmo, venceu essa LTB aqui e acelerou. Itália em topo histórico, está muito forte, zero sinal de cansaço. Até agora é a bolsa mais forte da Europa, né? Suíça também está mirando o topo histórico. E Euro 50 renova topo histórico. Tá? Então tá todo mundo muito bem. Lá na Ásia, Tóquio renovou o topo histórico sem sinal de cansaço para ser a mira 73.530. China 50 está completamente de lado no gráfico diário, numa região de oferta de gráfico semanal. Para cima tem que vencer 16.300, para baixo tem médias como suporte. Hong Kong 50 vem no movimento de baixa, veio buscar uma LTA de gráfico semanal e sem sinal de cansaço, tá? Hong Kong Tech, a única que tem Tech no nome que tá apanhando, né, cara? Impressionante. Segue em tendência de baixa no gráfico semanal. Tivemos aqui um pivô alinhado em média no gráfico semanal, o topo fundo. E tá buscando o alvo, né? Endereço 4,477 na média móvel de 200 períodos no gráfico semanal. E a Coreia segue imparável, renova topo, para cima mira 11,350 no gráfico semanal. No gráfico diário também renova topo para cima, tá muito forte, veio nessa retração, tá voltando aqui, se vencer 10.450, aciona outra estrutura de alta e sem sinal de cansaço, tá? Então realmente Coreia tá muito forte e é isso aqui que tá puxando junto com Taiwan
a bolsa o emergente, tá? Austrália cai 0,40 hoje, na semana segue naquele alargamento, segura na média de 100, para cima mira topos anteriores, nada para fazer aqui, tá bem travadão, tá? Bitcoin. Bitcoin no semanal segurou na média de 200, já é a terceira semana fazendo suporte na média de 200. No gráfico diário voltou na média de 20, segurou por ali. Será que vai sair um pivô de alta aqui rompendo essa média de 20? Pode ser. Vamos aguardar, né? Tecnicamente cumpriu todo o combinado que falamos aqui nos últimos fechamentos, né? Foi bem bonito o movimento. Pô, tem espaço ainda para vir nos 57,600? Tem espaço. Inclusive é lá o alvo final, né? Agora tá brigando aqui numa LTA, vamos ver se até o final do dia vai defender. Será que vai fazer um outro canal de baixa, né? Uma bandeira de baixa, como fez lá atrás? Pode ser, né? Opa, pode ser. E aí nós temos aqui, ó, mercado nesse movimento, beleza? Ethereum cai 2,30, mesmo movimento do Bitcoin. No semanal veio testar a região de fundo anterior, tomou choque por aqui, nada para fazer, tá? O dólar sobe 1,20. Para quem acompanha os vídeos de fechamento aqui, realmente não está surpreso, tá? Não está nada surpreso. Desde a reação lá na parte baixa do canal, no 4,88, o negócio já subiu aí quase 20 centavos, né? Mais, né? Na verdade, quase 40 centavos, e segue mirando parte alta do canal. Gráfico diário não quebrou a estrutura de alta. Para cima mira topo anterior 5,20, rompendo tem média de 200 lá para cima, 5,27. Beleza? Euro sobe 0,40. Para cima tem essa média de 100 aqui no gráfico diário, é o ponto a ser vencido, assim como a média de 20 no gráfico semanal, tá bom? Vamos falar agora do nosso mercado interno. Aproveitar que já está na tela aqui, CSN, né? Foi a última análise que eu mandei ali no grupo fechado. Inclusive, para você que quer fazer parte do grupo fechado, tá sem vaga no momento, tá? Mas tem a lista de espera. Tem a lista de espera. Aqui na descrição do vídeo tem um link, você vai ser redirecionado para o Telegram, que vai explicar para você como é que funciona o grupo fechado. E aí é só você clicar lá para assinar, como se você fosse assinar normal, você vai ser redirecionado para falar comigo no WhatsApp. E aí eu vou te pedir lá teu nome completo, etc, para te colocar na lista de espera, beleza? É melhor você estar na lista do que não estar na lista, tá bom? CSN fez um pivô alinhado em média aqui no gráfico diário e lapada, cara. Pesou e pesou forte. Para baixo está mirando R$ 5,00, 4,58. Foi muito agressivo esse movimento, né? E o semanal vai fazendo uma giga power bandeira de baixa. Sinistro. Curva de juros subiu 0,50 hoje, né? Só o faca 27 caiu 0,50. Ontem teve redução de juros no Brasil. O restante da curva inteira subiu. Faca 29 vem naquele movimento que a gente já vem falando há algumas semanas, né? Fez o movimento de impulsão, voltou na média de 20, acionou um PC de compra e está indo. Para cima, mira topo anterior, na região do 15,060, passou dali, endereço para cima lá no 15,450, tá bom? Ibovespa cai 0,10 hoje, está num ambiente de lateralização já tem alguns dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, e basicamente não sai do lugar, né? A média de 20 chegou por cima, escorou, a média de 9 também está escorando e tem um peso pesado gigante aqui, que é a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. Não vai ser fácil perder isso aqui, eu tenho convicção disso, porém, o ABV já perdeu. E perdeu com vontade, sim senhor, com um volume acima da média. Então, a expectativa é sim que vai ter o rompimento dessa média de 200. Lembrando que a média não é um ponto estático, tá? É uma região. Então, esse mercado deu um mergulhinho aqui na região do 163, resolve esses alvos para baixo e depois volta, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso, principalmente se largar uma sombra em ambiente semanal. Tá? Exemplo, o mercado perde amanhã essa média de 200, sexta-feira. Semana que vem vai lá no 163 e aí volta recuperando a média de 200 em fechamento semanal, deixando uma sombra. Tá tudo certo, tá? Tem nada de errado nessa história não, beleza? Então, é isso que nós temos aqui. Nos setores, Icom, Renova Fundo já vem fazendo isso há uns dias, o OBV já tinha ido na frente. O IEX está em cima da média de 200 e aqui o OBV não perdeu fundo. Pelo contrário, nós temos aqui já uma divergência nascendo no setor de energia, que é o quê? O
mercado ele monta aqui uma deriva. Ó, nós temos aqui uma deriva. E o que é uma deriva? É um canal na direção do movimento. Então o mercado está caindo, o mercado monta um canal de baixa. E aí nós temos a média de 200 aqui e o volume está bem interessante. O OBV faz um fundo mais alto com o preço fazendo um fundo na mesma região. Então isso aqui é uma divergência, ainda mais em cima da média de 200. Então para quem está de olho no setor de energia, vale olhar quem são os pesos pesados do setor e ver quem é que está dando condição. Inclusive já tenho uma em mente aqui que é a CPFL3, né? Então vou ficar de olho nela. E FNC cai 0,20, média de 20 e 200 por cima como resistência. O OBV já perdeu fundo, Advanced Breakdown, e é isso. O setor financeiro segue muito pesado, muito pesado. E MAT perde o fundo aqui dessa lateralização na região dos 650, tem uma média de 200 logo abaixo e pesou, tá? O de MAT aí era quem estava segurando a onda, pesou. E MOB aqui não tem divergência, porque temos um fundo mais alto, OBV também, nada demais, tá? Não me passa nenhuma informação esse MOB aqui. Utility segue mirando a região do 17.400 mais média de 200, OBV já foi, volume acima da média, e é isso. Dólar sobe 1%, segue naquele ombro, cabeça a ombro, entregou o primeiro alvo, voltou nas médias, não quebrou a estrutura de alta, ou voltou a olhar para cima, está em super tendência no gráfico de 60, e é isso. Segue olhando para cima, vencer esse 5.223, abre caminho para 5.290 e parte alta do canal, tá bom? Índice futuro, testando fundo, largou um doji por aqui hoje, verdade. Gráfico de 60 minutos tem um pivô de baixa mirando 169. E é isso, cara. Continua olhando para baixo. Você vê que hoje o mercado ele largou um doji aqui, mas com volume abaixo da média. Ontem o volume foi acima da média, mas ontem foi quarta-feira, vencimento de índice, tá? Então natural ter um volume maior. Ponto é, seguimos em tendência de baixa, em super tendência, escorado pela média de 9 e pela média de 20. Então, absolutamente nada para fazer no momento. Nas ações, Axia. Axia voltando para a média de 200 no gráfico diário. Se sai daí um Joy de Napoli, um pivô de alta alinhado nessa média de 20, ainda mais com aquele IX, com aquela configuração, cara, ficaria muito interessante. Muito interessante. B3. B3 está numa região de suporte semanal, está numa região de alvo diário. Vamos ver se entra alguma reação por aí. Aquela história, né? A R$ 20 todo mundo quer comprar B3. A 14,30 ninguém quer. Fica aí o questionamento. Não falo que tem que comprar por comprar, mas é um ativo para se monitorar para quem quer encarteirar. É um ativo que está numa região muito propício. Lógico, ainda não tem gatilho. Não tem gatilho aqui, tá? Mas é um ativo para se ficar de olho. Beleza? Banco do Brasil. Banco do Brasil está de lado aí há 6 dias no mesmo lugar, nessa região do 19,50. O OBV começou a andar, tá? O OBV começou a andar, vamos ficar de olho aí. Será que o papel finalmente vai vencer essa média de 20? Vamos ficar de olho. Bradesco segue numa grande lateralização, já tem alguns dias, o OBV até tentou, mas bateu ali na média de 20, tomou porrada. Para baixo tem 17,16 e a região do 16,79 chamando. BB Seguridade, bateu no primeiro alvo ali de um pivô no gráfico diário, largou uma senhora estrela cadente, mas não tem divergência, tá? Não tem divergência. Pô, Luciano, mas está muito longe de média. Concordo contigo. Uma correção aí seria completamente normal? Sim, seria. Mas cuidado em operar vendido nesse papel sem um gatilho técnico bem claro, tá? BOVA 11. Teste de fundo, média de 200 vai chegando, mesmo papo ali de Ibovespa e índice futuro. BPAC está na parte alta de um canal no gráfico diário, sendo defendido pela média de 9. Super tendência segue ativa e operante. Para baixo mira a parte baixa do canal. Embraer. Embraer rompeu o canal de baixa para cima, está mirando a média de 100, média de 200. O OBV correu e correu bonito. O volume hoje foi fraco, então essa correção aí entendo como somente isso, uma correção. Gráfico de 60 não perdeu a média de 20, então é um ativo que está bonito e está com espaço para correr, tá? Itaú. Itaú já tem aí 4, 5, 6 dias que não consegue vencer o eixo do fundo duplo. E se não venceu, nada para fazer, né? Mas é inegável que o OBV segue muito forte. Mundo ideal do Itaú seria vir ali na média de 20, média de 200 no gráfico diário, encontra um fundo por ali e faz um pivô alinhado nas médias. Ficaria muito bonito, muito bonito.
Gráfico de 60 segue completamente de lado ali dentro de uma lateralização e aí tem que esperar sair dessa lateralização, tá? Petrobras bateu a parte baixa do canal, largou um senhor candle, isso é uma trap no gráfico diário, só que o stop tá caro, bem caro, que aí ficaria abaixo da mínima de hoje, né? Para endereço na parte alta do canal em média de 9, então não ficou legal. O que vai ficar interessante aí? Talvez um Joy de Napoli no gráfico de 60, se vier, aí fica maneiro. PetroRio também deu uma boa reação e vejam que a reação tanto de Petrobras quanto de Prio veio daquele movimento do petróleo. O petróleo deixou uma baita de uma sombra inferior hoje. O movimento aconteceu aqui também, tá? Então a PetroRio aí fez um Joy de Napoli de compra no gráfico de 60, para cima tá mirando média de 50, o que incomoda em Prio, o OBV do gráfico diário, muito pesado para baixo. Isso significa que tem venda em Prio? Não, não tem venda em Prio, tá? Porque o stop fica muito caro, enfim, não deu setup técnico de venda aí no papel, tá? Localiza. OBV fez Advanced Breakdown para baixo, mira 39,05, mas abaixo 37,79, o papel segue bem pesado, tá? Sabesp, tá testando uma LTA, o OBV já fez Advanced Breakdown, esse papel tá numa média de 50 de gráfico semanal, é um papel premium, depois ali que teve o agrupamento, não, desmembramento das ações 5 para 1, o papel vem apanhando com muita violência, mas está na região da média de 200, não vendo com média móvel de 200 ascendente, tá? Poxa, Luciano, mas o OBV está fazendo Advanced Breakdown, se perder fundo aí e fizer continuidade, aí é outra história. No momento eu não faço nada, tá? Small, renova fundo, segue mirando a região do 101, 102 e boa. Suzano, essa daí foi muito bonito, fez um ombro, cabeça a ombro, quem está lá no grupo fechado pegou todo o enredo desse movimento acontecendo, fez o ombro, cabeça a ombro e foi bonito, cara. Foi lá pro alvo de 43,80, média de 50 para cima, mira 44,71. O OBV foi o primeiro a cantar esse movimento e tá indo, né? Vale segue completamente de lado no gráfico diário, o papelzinho tá difícil, mas o OBV tá andando. O OBV tá andando, tanto no diário quanto no semanal. Então, uma hora essa mola solta, né? VEG também baita movimento, rompeu a média de 200 com força, o volume foi bem agressivo, rompeu bonito, fez um pivô partindo da média de 200 e já foi no primeiro objetivo 46,14 para cima mira 47,27, 49 e 16, tá bom? Falando agora dos destaques do dia, pessoal, vamos lá. Destaque de alta, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, será que vai ser um pivô alinhado na média de 9? Pode ser, vamos ver, né? Tem que vencer esse topinho de R$ 2. VEG já falei. CPL3, falei dela agora há pouco para vocês, né? Tá vindo um Joy de Napoli de compra no gráfico diário e esse papel no semanal tá numa região de média de 20 períodos. Você vê que a maioria dos papéis está lá na 50 no semanal, tá na 100 no semanal. E aqui está na média de 20, cara. Então o momentum do papel segue muito bom. Então é um ativo para se ficar de olho. ISA Energia também. Olha lá, bonitinho, saindo pivô de alta. Mais uma do setor de energia, hein? Lembra lá do comentário do IEX? Pois é. O GPA3, essa aí segurou na média de 200 bonito, reagiu, querendo fazer pivô alinhado na média de 20 no gráfico de 60. Tá bonito isso aqui, tá? Ainda é um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico de 60. Ficar bem de olho nesse negócio aqui. Pessoal aí do grupo fechado que está assistindo o vídeo, anota aí o GPA, é um papel para a gente ficar de olho amanhã, tá? O interessante. Curi. Curi também está na média de 200, rompeu uma LTB, ontem deu um susto lá com o Fed, mas voltou. O OBV dela super agressivo, agora é vencer a média de 100 ali por cima para poder seguir mirando 35,40, 37,80. Direcional é outra que eu estou de olho, se sair um pivô alinhado nessas médias aqui no diário, ó, média de 20, média de 9, média de 50, se sai aqui esse pivô de alta, vai ficar muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Mas tem que sair, né? Tem que sair. Por enquanto, nada para fazer, né? Vamos ficar de olho nisso. PSSA, essa aí é uma que está atrasada. BB Seguridade já foi, Caixa Seguridade já foi, PSSA ficou para trás. Mas tem muito espaço, principalmente no semanal, tá? Já bateu o alvo 2 ali, 5,237 para ser a mira 5,4. Caixa Seguridade, nós estamos nesse papel lá no grupo fechado, pegamos toda essa puxada aí, esse fundão duplo em W aí, e já bateu o primeiro alvo, tá indo para o segundo lá no 19,60 e toca o baile. Viva 3,
Cara, um papelzinho que tá ficando interessante, mas é muito dependente do movimento da prata. Então vamos ver o que ela vai aprontar aí nessa média de 20. Não fez um novo fundo, tá? Então isso é um ponto positivo. Klabin, indo junto com Suzano, vai vencer essa média de 50 para ir buscar LTB e média de 200 ali em cima, tá? Do outro lado, BRK cai 10%. O papel fez um pivô de baixa lá em cima, fez um 9.3 de venda semana passada e buscou parte baixa do canal. O negócio tá feio, tá? Bem feio e com volume. CSN, falei no começo do vídeo, RADL3 também renova fundo aí, papel bem pesado. CVC também muito pesado. Goal 4 falhou topo no semanal, falhou topo diário, perdeu média de 50, média de 100, daí para baixo mira na média de 200. Natu 3, papel se jogou com muita violência, para baixo tem 7,17 chamando, mas abaixo 6,35. GGBR perdeu ali aquele alargamento, tá vindo buscar a média de 100, o OBV foi muito forte, o volume também bem agressivo. Boa. Magazine, cumpre alvo de 4,50. Impressionante o que fizeram com o Magazine Luiza, cara. De fevereiro o papel tava 11,06 e agora 4,50. Coisa de profissional, viu? Coisa de profissional. E Duque também vem numa super tendência de baixa, guiada pela média de 9, sem sinal de cansaço. Use Minas, perdeu média de 20 em gap, já veio reto para a média de 50. Aí era o objetivo, primeiro, dessa correção que iniciou neste movimento aqui, né? Daí para baixo mira, na verdade, um pouquinho mais embaixo, aqui, foi. Mais embaixo aqui, mira, ó, aí. Mais embaixo mira 8,50, 7,80, beleza? MRV também muito feio, já bateu 4,94 em super tendência de baixa, é outra que foi destruição feia. O papel saiu de 10,50 para 4,80, cara. É realmente muito forte o movimento. Muito forte mesmo, tá? Então, é isso daí. Muito bom estar de volta aqui com vocês. Um segundo. Muito bom estar de volta aqui com vocês. Novamente, obrigado pelas energias positivas que todo mundo enviou aí. Que Deus possa abençoar todo mundo aí e livrar vocês aí dessa tal dessa influenza B que não é legal não, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã é o sábado, tem vídeo de fechamento semanal, tem muita coisa pra gente falar. E é isso. Um abraço para você que quer vir fazer parte do grupo fechado. Vem para a lista de espera, aqui na descrição do vídeo tem mais informações, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.